Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Byron Emiliano, coach para concursos, e hoje eu vou mostrar um planejamento que eu fiz para uma aluna minha para o concurso do Detran do Distrito Federal, Detran DF, para o cargo de agente de trânsito, beleza? Então esse é um concurso que é muito aguardado para o ano de 2021, então se você vai prestar esse concurso, fique no vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu! Que a gente tem que analisar, né, quando a gente vai fazer uma prova é o edital anterior. Então, no caso do Detran DF, para o cargo de agente de trânsito, o último edital foi em 2011, né, novembro de 2011, então nós estamos aí praticamente há 9 anos sem concurso para essa área. Tá? Então, a banca foi a Funiversa, né, que é uma banca conhecida, e a gente vai analisar esse edital, que é o que a gente tem atualmente. Né? Assim que sair um novo edital, e provavelmente deve sair em 2021, aí a gente vai atualizar, né, todo o planejamento de estudo baseado no novo edital. Mas, enquanto a gente não tem, então a gente foca com esse edital aqui, tá? Então, o cargo é agente de trânsito, correto? Requisito de diploma, né, qualquer graduação de qualquer área de formação. Tem as descrições, tem a remuneração, enfim, 40 horas aqui semanais. Teve 100 vagas naquela época, tá? E aí, o principal aqui, já pulando para a parte das provas objetivas, né? Então, no caso aqui vai ter uma prova objetiva e uma prova discursiva, sendo que as duas serão feitas em 4 horas no mesmo dia, né? E a prova objetiva teve 60 questões, tá bom? Então 30 de conhecimentos básicos, 30 de conhecimentos específicos com peso 2, isso é muito relevante na hora de montar o plano de estudo, tá bom? Além disso, da prova discursiva, a gente tem que a prova, né, modalidade de dissertação, vai ter no máximo 30 linhas, com base no tema formulado pela banca examinadora referente ao conteúdo programático constante no anexo 1 desse edital, tá bom? Então, beleza, essa prova discursiva vale 10 pontos. E aí, obviamente, né, a gente tem que analisar o edital com calma, porque é um concurso, né, de uma área que tem TAF, né, teste de aptidão física, então tem barra fixa, corrida, enfim, avaliação psicológica e várias outras coisas, tá bom? Então, leia sempre o edital com muita calma, tá? Para que não seja pega de surpresa e principalmente conteúdo programático. Então tá aqui, né? Conhecimentos específicos, que é o que tem peso 2, que é mais a legislação da parte do Detran, né? E sem contar aqui português, atualidades, né? Noções aqui, direito constitucional, lei orgânica do DF, LODF, direito penal, direito processual penal, direito administrativo, né, informática, e é isso. Beleza? Então, já partindo para a parte aqui do planejamento, né, então, esse aqui é um exemplo, né, para minha aluna Giovânia, que ela vai começar a estudar aqui 2 horinhas por dia, tá bom? Então, vai estudar 12 horas semanais aqui, tirando a parte das revisões, então mais ou menos 3 horas por dia, o que já é um bom começo para quem está estudando, pensando aí no longo prazo, então de 6 meses a 1 ano, para que estude com calma, vai criando ali uma rotina de estudo, uma disciplina, tá bom? Então, basicamente, como que a gente monta isso aqui? Então, ó, pegando a última prova, a prova anterior, então a gente, né, teve que a parte da legislação específica, né, tiveram 30 questões, português 5, atualidade 2, direito constitucional 4, LODF 4, penal 4, processual penal 4, direito administrativo 4 e informática 3. Né? E a gente também correlaciona isso aí com os tópicos, então a gente tem 70 tópicos para estudar, a gente estima mais ou menos quantas horas que a gente vai estudar por tópico, para a gente imaginar quantas semanas a gente demoraria para estudar um edital desse. Tá? Focando um pouco mais para a nossa realidade, né? Então se a gente simplesmente pegasse aí por edital, por tópico, considerando os nossos 70 tópicos, estudando 6 horas líquidas por tópico, a gente precisaria aí de 20 horas líquidas. Uma pessoa que estudaria 20 horas líquidas por semana demoraria, por exemplo, 21 semanas, né? Então vamos supor, você vai estudar 12 horas líquidas por semana, você vai precisar de 35 semanas. É óbvio, né? Isso aqui é só o inicial, é uma pessoa que vai começar a estudar, né, de 2 a 3 horas por dia, para depois ir aumentando o ritmo, né, até que chegue aí 20 a 30 horas semanais, tá bom? Então isso aqui é só uma métrica para a gente poder fazer um planejamento inicial. Então, basicamente, a gente distribuiu essa carga horária aqui baseado, né, na importância que a gente tem aqui de cada tópico, tá bom?
E vai ser mais ou menos assim. Então, por exemplo, na segunda-feira você vai sempre começar o seu dia se organizando a semana, vendo o que você vai estudar, né, organizando todo o seu material, sua mesa de estudos, enfim. E aí você vai estudar 2 horas, né, de português. Então essas 2 horas não necessariamente são 2 horas seguidas, né? Você pode estudar 1 hora, estudar 50 minutos, dar uma pausa e voltar mais para a segunda hora, beleza? No dia seguinte a gente sempre vai fazer aquela revisão diária, que é uma revisão diária ativa, focada no dia anterior, tá bom? Então você vai fazer uma revisão diária ativa, focado no português do dia anterior e vai pegar a parte de legislação específica, né, que é uma das principais partes aqui, né, que tem peso 2. Então, futuramente, sempre quando a gente for aumentar a carga horária aqui, a gente sempre vai focar muito, né, nessa parte aqui. E também em português, que sempre tem bastante ponto. Mas isso aqui é o principal, é o que faz passar no concurso. Tá? Estudou legislação específica, no outro dia, novamente, revisão diária da legislação específica. Daí por diante, direito constitucional, só 1 horinha, LODF, outra horinha, né? E aí as demais matérias vai ser praticamente 1 horinha, penal, processual penal, atualidades, informática, e vai chegar no sábado e vai ter 2 horinhas de administrativo, tá bom? Então, inicialmente, a gente ainda não vai começar a treinar as provas discursivas, tá? Por quê? Porque a gente quer primeiro adquirir um ritmo de estudo, indo aos poucos, tá bom? E aí, aos domingos, tá? A gente pode focar sempre em fazer um simulado ou fazer uma resolução das provas anteriores, né? Ou fazer mais questões focado na matéria que estou durante a semana e sempre ao final da semana fazer uma revisão semanal para que o conhecimento seja concretizado aí, né, na sua mente, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Aqui tem algumas recomendações gerais. Por exemplo, criar cadernos, né, de questões no QConcurso, no TecConcurso, enfim, nos sites que a gente utiliza para fazer questões, para que a gente possa sempre revisar esses cadernos de tempo em tempo. Então a gente pode criar os cadernos por matéria, ou por parte do edital, ou por semana estudada, enfim. Sempre organizar os materiais em pastas, né, baixar todas as leis, material em PDF, já deixar tudo num disco aí virtual, né, na nuvem para acessar de qualquer local. Sempre manter o local de estudo muito organizado. Celular, for estudar, modo avião, para que nada atrapalhe, né? Tem gente que tem costume de fazer resumo para revisar depois, tá? É importante, ou resumo, ou marcação, ou flashcards, que algumas pessoas preferem fazer assim, né? É ideal sempre controlar o tempo que você está estudando para que a gente verifique se realmente esse tempo está sendo aproveitado ou não. Para quem trabalha, óbvio, tentar tirar férias semana antes da prova, né? E última semana sempre focar mais em revisão, beleza? Então, ó, basicamente, o que vai acontecer? Aqui nós temos o edital verticalizado com todas as matérias, né, do edital, tá bom? Então, se a gente fechar aqui as abas, a gente tem aqui, ó, português, atualidades, legislação específica, né, constitucional, LODF, penal, processual penal, administrativo e informática, tá bom? E aqui já está distribuído os pesos e tudo conforme o edital de cada matéria, tá? Então, é isso aqui que você vai usar, né, no seu dia a dia, tá bom? Então, a gente inicialmente planejou aqui 24 semanas que a gente vai estudar, começando a partir da próxima segunda-feira, então dia 9, né, de novembro de 2020, e a gente terminando aqui em dia 26 de abril, tá bom? Então, sempre que você estiver em dia, a planilha vai te mostrar que você está em dia e a porcentagem do edital estudada, né? Se estiver atrasado também, ela vai mostrar que está atrasado, tá? E como é que vai funcionar? Vai funcionar o seguinte, então, a gente vai estudar por semanas, né? Então, toda semana você vai seguir aqui essa grade. Então, vamos supor que você vai começar o português. Então, você vai, por exemplo, começar a semana 1 português, vai começar aqui com compreensão e interpretação. É importante lembrar o seguinte, nós temos, por exemplo, aqui 16 tópicos de português e nós vamos estudar 24 semanas. Então, isso quer dizer o seguinte, você com certeza vai poder estudar um tópico desse por semana e ainda revisar, enfim. Ou de repente, por exemplo, a acentuação gráfica é muito grande, você não conseguiu fechar numa semana, vai para outra, tá bom? Então quer dizer que a gente tem tempo hábil para finalizar isso aqui, tá? Isso aqui serve para todas as matérias, por exemplo, aqui, ó, legislação específica, nós temos 17 tópicos, enfim. Então, a gente sempre vai ter muito mais semanas do que tópicos. Isso quer dizer que a gente pode estudar bem a matéria, tanto a parte teórica quanto a questão de resolução de questões. Então, vamos supor que você estudou aqui compreensão e interpretação de texto, interlexão de texto, enfim. Semana 1, né? Aí você vai marcar aqui, por onde você estudou? Vamos supor, pelo PDF 02,
02 do direção. Beleza, tá? Ou poderia ser uma gramática, alguma coisa assim. Mas é importante que você saiba por onde você estudou aquilo ali. Vamos supor que o PDF tinha, sei lá, 30 páginas e você naquele dia ali, enfim, você estudou 15 páginas, né? Então, ficou marcando aqui 50%. E o ideal é que sempre a gente estude um pouco de teoria e no mínimo faça algumas questões. Vamos supor que no tempo que você tinha lá, você fez 5 questõezinhas ou acertou 4. Beleza, né? Na revisão diária do dia seguinte, conforme eu já mencionei aqui, a gente sempre vai controlar aqui quanto tempo que a gente gasta para revisar a parte teórica daquilo ali. Pô, não, então aqui em 5 minutinhos aqui eu reviso rapidinho a parte de teoria aqui de compreensão e interpretação de texto, beleza? Então passou a semana 1. Vamos supor que, ó, isso aqui quase nem mexeu na porcentagem estudada. Na semana 2, o que acontece? Pô, não terminei esse PDF ainda, né? Então você vai chegar na semana, então você vai colocar 1 e 2, né? Aí beleza, você manteve o mesmo PDF, só que dessa vez, né, o número total de páginas é o mesmo. Dessa vez você terminou. Então você vai colocar aqui terminou e tinha mais 10 exercícios, né? Dessa vez você focou mais exercícios, então você já tinha 5, fez mais 10. Então no final ficou 15 e aí desses 10 você foi e acertou os 10, por exemplo. Então você ficou com 14 de rendimento aqui. Agora que completou a matéria, você vai fazer aquela revisão diária de toda a matéria. E aí, beleza, ó. Então, essa matéria aqui, para eu estudar, meu caderno, meu resumo, meu rascunho, enfim, você demora 12 minutos. Pronto, a gente já matou esse tópico, a gente sabe como é que você é. E aí vai por diante, vamos supor, na semana 3, você vai começar aqui, em vez de tipologia textual, você vai para ortografia. Isso não importa. De repente, um professor segue uma sequência, outro professor segue outra, uma gramática segue uma sequência e outra. Então, vamos supor que pela parte 3 você estuda pela gramática XXX, enfim. E aí na gramática tinha 10 páginas e ortografia você foi e matou no mesmo dia, né? Só que não deu tempo de você fazer muitos exercícios. Então, beleza, o que você pode fazer? Né? Você pode pegar naquele domingo, que tem um horário específico para fazer exercício, você pode fazer mais exercício, complementar. Ou, antes de começar a semana 4, né, antes de começar um novo conteúdo, você pode focar só em exercício. Você pode ficar semana 3 e 4, e na semana 4 você só fazer exercício, beleza? Da mesma forma que, vamos supor que você fez 10 exercícios, né, e acertou, sei lá, 6. Aí, bom, a gente já sabe aqui, acendeu um semáforo aqui que, pô, não estou muito bem nesse tópico. Tem que revisar mais, estudar mais, fazer mais exercícios, beleza? E aqui se demoraria 7 minutos para estudar. Então, a ideia é essa, tá? E a gente vai fazendo isso ao longo de todas as matérias. Então, por exemplo, a legislação básica aqui, ó, que vão ser leis com praticamente muitas páginas e tudo, você vai colocar aqui, por exemplo, né? Na semana 1 você focou nessa lei aqui, aí você vai colocar aqui, lei seca, né? Que é a lei, né? É a lei mesmo. E aí, vamos supor que a lei tivesse 40 páginas, enfim, você só conseguiu ver 23 páginas, beleza? E aqui você não fez nenhum exercício por enquanto, e na revisão, pelo menos dessas 23 páginas, você demoraria 15 minutos. Chegou na outra semana, você vai colocar semana 1 e 2, né? E aí, vamos supor que você agora conseguiu finalizar 40. Beleza, ó, não encontrei questões dessa lei, o que é muito comum, algumas legislações específicas é difícil encontrar, ou então só encontrou questões que caíram em provas anteriores. Ah, pô, só tinha 4 questõezinhas, eu acertei 3, beleza, tá? Então é isso, e você vai fazer isso para todas as matérias, beleza? Dito que você for tendo dúvidas, sempre você vai recorrer a mim aqui na forma de planejamento. Ah, a teoria aqui, ó, você de repente quer ver uma videoaula ou alguma coisa assim, beleza, você pode colocar como se fosse a videoaula também, tá? Coloca aqui PDF, livro, videoaula, tá bom? Não importa, o importante é o seguinte, isso aqui ele mede, tá? A teoria. Então, se você já fechou a teoria, você poderia até inclusive fazer assim, pô, 1 de 1 aqui, ó. O importante é que dê, vamos supor, 100%, já estudou, tá bom? Seja pelo videoaula, seja pelo PDF ou livro, enfim, tá bom? Então, isso aqui a gente vai controlando, tá, ao longo do tempo. E à medida que a gente vai preenchendo, a gente vê aqui o progresso, tá, aqui das matérias estudadas. Então, a gente tem 9 matérias, a gente vai vendo o progresso geral e o progresso aqui de cada uma delas, tá? Aqui não precisa preencher nada, beleza? Além disso, a gente vai seguir aqui um controle, tá? Então, a gente vai ter um controle de revisões e um controle de horas estudadas. Então, na semana 1, a gente planejou aqui, por exemplo, estudar 2 horas de português, 1 hora de atualidades, 2 horas de ação específica, enfim, 12 horas. Tá? Então, o que você vai fazer aqui no controle? Na semana 1, português, pô, beleza, era 2 horas, pô, estudei 2 horas e meia.
atualidade, estudei 1 hora, legislação específica, estudei 3 horas, constitucional 1, LODF 1, penal, ou não consegui estudar, colocou 0, sei lá que teve algum problema. Aí o processual penal você foi estudou 2, e o administrativo você foi estudou 2, informática 1. Ah, beleza, ó, então a gente tinha planejado 12 horas, você estudou 13 horas e meia, ok. Tá? Então a gente vai controlando aqui, tá bom? Isso aqui ele já vai montando um gráficozinho também para ao final a gente saber qual matéria está estudando a mais ou menos, está cumprindo todas as metas, beleza? E além disso a gente vai marcar sempre a porcentagem real estudada, já que a gente tem aqui, ó, né, essa linha em vermelho que é a porcentagem desejada ao longo das 24 semanas, tá? Então a gente sempre vai marcar aqui aos finais de semana a porcentagem que você está de fato do edital, né? Que no caso, por exemplo, se você já tivesse estudado tudo isso, estaria em 3,8%, tá bom? E aí como é que vai funcionar as revisões, né? Lembra que eu falei da revisão semanal? Tá aqui essa coluna, você vai marcar aqui quantas horas você demorou para fazer a revisão semanal no domingo. Então tem aqui revisão semanal. Então, por exemplo, no primeiro domingo, que é o domingo do dia 15 de novembro, então você vai fazer a revisão semanal, vamos supor, da semana 1, você não estudou muita coisa, pô, você demorou aqui 1 hora para fazer essa revisão. Vamos supor que você chegou em 5% aqui do edital. Na semana 2, você chegou a 8% do edital, e aqui você já não demorou 1 hora, demorou 1 hora mais alguns minutos, por exemplo, 1,2 horas, tá? Semana 3, da mesma forma, vamos supor que conseguiu avançar bem, foi para 15% do edital, tá? E aqui você, de repente, vai demorar 2 horas para fazer essa revisão, e aqui você chegou a, sei lá, 18%, e demorou 2 horas e meia para fazer essa revisão. Lembrando que essa revisão é sempre da semana, tá? Ela não é acumulada. Então, essa aqui é a revisão da semana 1, essa aqui é a revisão da semana 2. E aí, quando a gente chegar aqui em 20% do edital, em 40%, em 60%, em 80%, em 100%, a gente vai fazer o que eu chamo de revisão geral. Que aí sim, ela você vai estudar de forma acumulada tudo que você viu nas revisões anteriores, tá? E tudo que você viu nas semanas anteriores, quer dizer. Vamos supor que você chegou aqui nos 20%, ou 21%, próximo a isso, e essa revisão aqui você demorou 6 horas para fazer, tá bom? E aí a gente vai controlando aqui no gráfico como é que está o seu aproveitamento ao longo da sua jornada, beleza? E é óbvio, né, que toda e qualquer mudança que for necessária a gente faz durante o caminho, né, foca numa matéria, em outra, à medida que termina uma, termina outra, isso é bem dinâmico, beleza? Então, aqui eu marquei 12 provas para você fazer, ou provas ou simulados, tá bom? Então a ideia aqui é que após a gente chegar em 50% do edital, né, que pelas minhas contas aqui seria mais ou menos dia 7 de fevereiro do ano que vem, isso dando obviamente aquele tanto de horas, né? Se você estudar mais, vai terminar antes. Então aqui a ideia seria de que a gente começasse a fazer provas. Por que 50%? Porque aí você já vai ter uma boa base, um bom conteúdo para começar a fazer provas anteriores e simulados e assim por diante. Beleza? Então aqui da mesma forma, né? Vai fazer uma prova, vai cronometrar quantas horas você demorou para fazer a prova, vamos por 3 horas e meia, né? E aí você vai marcar o órgão aqui que você, por exemplo, fez a prova. Vamos supor que foi a última do Detran DF mesmo. A banca é a Funiversa. E o ano é 2012. Né? Então, é isso. Aí você vai marcar os números de questões, acertos de cada uma. Por exemplo, vamos supor que tinha 5 questões de português e os acertos deram 4. Enfim, você vai marcar aqui em todas, tá? Vai marcar aqui em todas e a gente vai controlando isso ao longo do tempo. Da mesma forma, as discursivas, né, a gente vai fazer também somente na segunda metade do edital. A gente vai começar a treinar as discursivas aqui uma por semana, tá bom? E a gente vai colocar aqui o tema, o ano, o órgão. Pode ser de algum cursinho que gerou o tema ou os temas anteriores, beleza? Aqui nessa outra aba erros, a gente vai, né, você pode ao longo do tempo aqui marcar algumas coisinhas que você acha interessante. Pô, aqui direito penal, sempre erro a parte aqui de ato, sei lá, tipificado, alguma coisa assim. E aí para você sempre ficar de olho e revisar isso ao longo do tempo. Por fim, tem essa parte aqui de lembretes, que você pode colocar algum lembrete, alguma coisa assim. Eu sempre deixo essas abas, porque eu prefiro consolidar todas as informações em um lugar só, tá bom? E aqui temos regras do edital, né? Igual eu falei aqui, a gente estava com o edital aqui, o ideal é que ler o edital com calma, olhar todos os requisitos, TAF e tudo mais, e transcrever para cá, para que você, de fato, fique lendo aqui de vez em quando, e lembrando, ó, tal data, tal época, é isso, aquilo, beleza? Então, no mais é isso. Qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Então, valeu.